É verdade que o Senhor é sensacional, Deus, e a gente não consegue nem começar a entender tudo que o Senhor é. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos permita nessa noite perceber um pouquinho do Teu amor por nós e dos Teus grandes planos para as nossas vidas, para essa comunidade, que a gente possa entender um pouco mais a nossa identidade, o nosso papel no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro, muito obrigado, Marcelo, pelo convite, uma honra estar aqui. E estava pensando a respeito desse papo, o tema que é muito legal, tem muito a ver com a forma que eu acredito, tenho procurado viver minha fé nesses últimos anos. E alguém disse o seguinte, que a vida espiritual nunca será um morador de um bairro de classe média. É sempre uma fronteira. E aquele que vive lá precisa aceitar e se alegrar no fato de que ela nunca será domada. E é verdade, caminhar com Cristo nunca é caminhar da forma mais simples, simplesmente, não é caminhar da forma, estar na nossa própria zona de conforto, começa saindo disso. Você que estava falando a respeito disso no meio da música, calma camarada, você não viu nada ainda. O próprio C.S. Lewis nos disse o seguinte, seguro, quem falou sobre segurança quando caminharmos com Deus? Claro que Ele não é seguro, mas Ele é bom. E é nisso que essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Deus é bom, vai ser uma grande aventura viver essa fé. E uma das coisas que eu tenho mais medo é quando eu ouço alguém dizer, eu gosto de ver Deus como, não interessa o que vem depois dessa frase, a continuação dela normalmente é muito ruim, porque é simplesmente um ideal que você está estabelecendo para um Deus que nós reconhecemos e entendemos que é maior, que é selvagem. Porque pode ser que você goste de ver Deus como um boneco de marshmallow, aí meu amigo, você vai viver muito frustrado com Ele. E a gente, pensando sobre esse caráter selvagem e forte de Deus, me vem à mente logo de cara a natureza. E a natureza ela não é simplesmente uma expressão da glória de Deus, mas ela é uma expressão de quem Deus é também. Quando a gente pensa na natureza, talvez você está pensando num coelhinho, aquela coisa dócil e tal. Eu estou imaginando aqueles programas que a gente assiste no Discovery, que é leão, urso, cobra, tubarão, coisa violenta. Isso também é uma expressão de quem Deus é. A brutalidade, a crueldade, no sentido de só sobrevive o forte, é uma expressão de quem Deus é. Ele nos chama para sermos fortes também. Essa selvageria é sim parte do caráter de Deus, de quem Deus é, e nós não podemos nos esquecer disso. E uma coisa interessante é que uma das características que mais me demonstram esse lado selvagem de Deus é quando Ele se move e como Ele decide para que lado Ele vai se mover, o que vai acontecer. Quando a gente resolve caminhar com Jesus, com Deus, talvez esse lance do movimento da vida cristã nos leve a lugares onde normalmente você não iria. E talvez te leve a correr de lugares onde você esteve a vida inteira. Mas Deus, Ele se move. E a história de Deus, esse clipe muito legal, eu colocaria uma música do Ramones, mas beleza, uma música de personalidade e tal. Mas essa questão a história de Deus, ela começa em um momento que a gente não consegue entender. E a gente pode chamar esse momento de antes da fundação do mundo. E é uma realidade diferente, porque não tem nada. Nossa expectativa é viver uma determinada existência aqui e experimentar a morte. Não importa qual que seja a sua fé, essa é uma expectativa universal. Para Deus não, porque Ele conhece a eternidade desde a eternidade. Ele sempre tem sido e Ele se apresenta dessa maneira, eu sou. Poucas pessoas, talvez só Ele no universo, eu acredito, que tem a possibilidade de dizer isso. E nós aceitamos esse fato. Ele é o Criador e nós somos a criatura. E nós não vamos entender essa realidade tão absolutamente grande, absurdamente grande, que é Ele. E Ele olha para esse nada, esse amontoado de nada que Ele testemunhava, e Ele passa a fazer alguma coisa, Ele se move, Ele fez algo, Ele faz, Deus se move. Isso é um caráter, é uma demonstração de quão selvagem Ele é. E Ele disse, haja luz e houve luz.
Imagina o tamanho disso. Eu não posso dizer haja almoço e há almoço. Eu não posso dizer haja dinheiro na minha conta e há almoço na minha conta. Isso demonstra que a minha capacidade de criação e a sua capacidade de criação é muito ruim em relação à dele, que é maravilhosamente infinita. E ele continua dizendo, haja água, haja terra. E o texto ele é montado de uma forma extremamente poética, uma manifestação artística. E esse caráter indomável de Deus existe a arte, que é uma expressão também de muitas vezes corações questionadores, corações selvagens, que a igreja historicamente tem a capacidade horrível de massacrar esse tipo de coração. E ele faz os animais, lagarta, lagartixa, jacaré, ele faz a principal das suas criações, o homem corintiano, bonita, coisa. Qual campeão brasileiro? E ele faz a mulher, e ela fala, olha, não é bom, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Ele faz a mulher para ser a sua ajudadora. Isso significa, homens, que você não consegue sozinho, você precisa de ajuda. E ele termina esse processo e ele diz, nós somos diferentes. Deixa eu explicar uma coisa para você que eu acabei de criar aqui. Eu sou o Criador e você é a criatura, mas eu abençoo o que vocês vão viver aqui juntos. Unam-se, procriem, comam o que vocês quiserem, eu sei do que vocês gostam, tenham uma vida amorosa. E a próxima cena é a mulher numa corrida de 100 metros rasos até a árvore. A única coisa que ele tinha dito para falar, que ele tinha dito, não coma, e ela está indo em direção a isso. E não se engane, onde tem uma mulher pelada correndo na frente, o cara está correndo atrás, e ele chega lá junto com ela, mas ele se omite, ele é fraco. E eles comem o fruto. E a tentação foi, você pode ser igual a Deus. E não era esse o propósito. Não era essa a parceria. Não era essa a história. Eu não quero o papel de criatura, o ser humano estava dizendo. Eu quero a responsabilidade de ser criador. E Deus, ele fecha aquele ciclo, ele fecha aquele momento. E ele diz, vocês escolheram um modelo diferente de vida, então vão lá, vivam dessa maneira. E aí fica claro que um dos poucos vícios desse Deus selvagem é amar a sua criatura. Ele é viciado em amar aquilo que ele criou. Mas ele é um Deus em movimento, porque ele é incontrolável. E ele, desde o início, ele nos dá liberdade. Por causa dessa liberdade, já no capítulo 6 de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o texto nos diz que todos os pensamentos de todas as pessoas eram maus o tempo todo. Olha quantas vezes eu disse todos, só nessa frase. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas o retrato aqui é muito feio, gente. Demanda muita disciplina você ser tão mal o tempo todo. Você ter todos os pensamentos para o mal o tempo todo. E Deus, ele sabe que ele precisa fazer alguma coisa e ele faz. Ele tem atitude sempre. E ele pega o menos pior daquela cena e ele explica para ele, eu estou em movimento e as coisas vão mudar. Eu não tenho medo de quebrar o que eu fiz em favor de ter algo melhor, porque isso está no meu caráter. Eu sou dono de todas as coisas. Eu tenho ideias melhores que a de vocês. E ele constrói uma arca, que na verdade é uma escola para essa determinada família, e aonde eles vão ter a oportunidade de reaprender a ser gente, nesse pequeno cruzeiro que eles vão passar. E eles restauram a ordem, e eles passam a novamente dominar sobre as criaturas, e saem do barco. E Noé planta um pezinho de uva lá, transforma ele em vinho, enche a cara logo na primeira oportunidade que ele tem. E aí, aparentemente, ele tem um love time com o seu filho lá, e ele acaba amaldiçoando o seu filho por isso. E volta ao mesmo caminho, o mesmo padrão maldoso. Aí, dentre todas as pessoas, nessa história estranha, que aparentemente Deus está perdendo o controle o tempo todo, ele escolhe um cara, para a partir desse cara começar um povo. E porque ele tem esse caráter que a gente está falando, ele não escolhe o mais provável da cena. Ele escolhe um cara que já é velho para ser pai de uma nação. O nome desse cara é Abrão, que significa pai, mas ele não tem filhos. E ele é casado com uma velha também, que significa Sarai, que significa princesa. Mas eles também não têm reino nenhum. E ele vai dizer para Abrão, vai para onde eu vou te mostrar, e eu vou te amar, cara. Eu vou te abençoar, e o mundo todo vai ser abençoado por esse movimento inesperado que eu estou fazendo, porque esse é o meu caráter.
E nessa caminhada eles têm um filho que se chama Isaac, que significa riso. E todo mundo está dando risada, perguntando como que esse velho chegou nesse ponto de ter um filho nessa altura do campeonato. Porque é engraçado uma coisa dessa, não tinha Viagra, meus amigos. E esse Isaac, ele cresce, ele se casa e tem 2 filhos. Jacó, que significa mentiroso, e Esaú, que significa peludo. Então, se você está grávido, está precisando de uma sugestão de nome aí, mentiroso ou peludo, são 2 opções que a Bíblia te oferece. E Deus, ele vai caminhando com esse malandro chamado Jacó, que realmente o nome dele tem tudo a ver com o cara, porque Deus se move e ele anda com gente que muitas vezes nós não teríamos coragem de andar. Basta você saber e chegar à conclusão de que mais da metade da Bíblia foi escrito por 3 assassinos: Moisés, Davi e Paulo. Mais da metade da Bíblia foi escrito por 3 assassinos, porque ele tem um caráter, ele não tem medo de andar com gente que talvez nós teríamos, e ele se move, e aí as coisas continuam se alinhando de uma maneira diferente, e Jacó se torna aquele que luta contra os poderosos e prevalece, talvez porque ele teve 4 esposas, imagina, 4 sogras, 12 filhos, e uma nação nasce desse cara. E é uma família extremamente confusa. E seu 11º filho, chamado José, era um cara gente fina, mas ele também era muito cagueta. A Bíblia diz que ele ia para o campo para ver o que os irmãos faziam errado para voltar e contar para o pai. Sinceramente, se fosse meu irmão, eu também teria vendido ele. E ele é vendido para o Egito, porque aparentemente a história está completamente fora de controle, e ele é vendido como escravo, e de repente ele passa a ter sucesso, mas sob uma acusação falsa de estupro, da qual ele era inocente, e aí a vida dele chega num ponto que ele aparentemente vai apodrecer na prisão, mas as coisas mudam, e poucas semanas depois, ou pouco tempo depois, ele está na frente de Faraó, que é o homem mais poderoso do mundo naquele momento, e nós vemos Deus se movendo nessa situação, e através da boca desse prisioneiro, Faraó muda todo o modelo agrícola da nação, e José vira governador, e nesse ponto ele traz os seus irmãos para morar no Egito, olha lá o nepotismo, desde essa época, e era um grupo de 70 pessoas, mas Deus vai se movendo de uma maneira metódica e constante, e eles vão se tornando um povo. E Deus está em movimento, e Ele vai demonstrando repetidamente a quantidade de oportunidade que Ele está dando para essas pessoas, e que ele demonstra que Ele é diferente de nós, que Ele não descansa, que Ele não para. E José morre, mesmo depois que José morre, o povo continua se multiplicando até chegar a centenas de milhares. E chega um determinado ponto onde um outro faraó assume o controle, um faraó que não havia conhecido José, e os descendentes de José se tornam escravos, mas Deus se move novamente. E Deus vai chamar um assassino que está exilado nesse momento, vivendo no deserto, chamado Moisés, novamente. Não era a escolha, aparentemente a melhor escolha para o cargo, mas Deus disse para ele: Moisés, chegou a hora, eu vou me mover e eu quero que você venha nesse processo. E Moisés vai dizer para Deus: não, eu não sou o cara, eu não estou pronto para isso, eu não sei falar direito, eu tenho várias coisas que impedem esse processo. Mas o ponto de vista de Deus é: Moisés, essa não é a tua história, essa é a minha história. Eu estou te convidando, eu estou te dando o privilégio de participar dela comigo. Você vem ou não vem? E aí o restante dessa parte da história você conhece, você já viu nos filmes Príncipe do Egito, nas novelas da Record. E a próxima cena é Moisés liderando talvez um grupo de 1 milhão de pessoas. O grupo mais chato que você já viu no mundo, extremamente mesquinho, parece igreja de crente, reclamando a cada esquina. Cadê Deus? Por que Deus está fazendo dessa forma? Porque a gente achou que ia controlar Deus, a gente achou que sabia o que ia acontecer. Mas é uma grande aventura caminhar com Deus, porque Ele não está sob o seu controle, mas Ele está se movendo ao mesmo tempo, fazendo água brotar da rocha, criando revoada de codorniz no meio do nada para eles comerem carne, fazendo literalmente pão chover do céu. E nesse contexto,
Ele oferece limites de proteção, um ensino que nós conhecemos como 10 mandamentos ou como lei, e isso vai começando a esclarecer ao povo como que seria a vida deles nessa relação com um Deus tão grande, tão selvagem, e eles escolhem se submeter ao domínio de Deus. E Deus se move, Moisés morre, e ele é substituído por um outro cara chamado Josué, que significa o Eterno Salva, que é o mesmo nome de Jesus, um outro personagem que ia aparecer lá na frente. E Deus vai dizer para Josué: seja forte, meu amigo, seja corajoso, eu estou me movendo e eu quero junto com você conquistar um pedaço de terra para esse povo. E Deus está se movendo e o povo continua chato, mas a terra é conquistada. E aí eles entram numa montanha russa de altos e baixos, e o povo vai vivendo dessa maneira até que em um determinado momento eles pedem um rei para Deus. E Deus dá um rei para eles. Um rapazinho que tem uma atitude de guerreiro, mas o coração do poeta. E ele tinha derrotado um cara gigantesco, um Shaquille O'Neal da época dele, com estilingue quando ele era adolescente, uma ursa, um leão que ameaçava o rebanho dele, e ele escrevia canções lindas, poemas eternos que nós cantamos até hoje. E é um cara que fez muita besteira também. Ele vê uma mulher tomando banho em determinado dia lá, e ele quebra 7 dos 10 mandamentos em 24 horas. E Deus se move e perdoa Davi. Porque isso é a beleza de caminhar com alguém dessa forma, que tem coragem de caminhar com a gente. Se ele não fosse dessa maneira, a gente não conseguiria permanecer em pé em frente dele. Então entenda que na mesma intensidade que nós queremos domesticar a Deus, é o mesmo processo que nós estamos fazendo para matar a fé que é viva. Porque só um Deus que tem coragem de ser dessa maneira, tem coragem de nos perdoar. E as coisas vão se deteriorando. Mas Davi, Deus começa a sussurrar no ouvido dele que um dia, depois dele, viria um novo rei, melhor, maior do que ele mesmo. E a expectativa do povo passa a ser: um grande rei virá. E as coisas continuam caminhando, e Deus começa a enviar profetas. E esses profetas eram como os cavaleiros Jedi da antiguidade, porque eles tinham uma visão diferente das coisas. Eles viam o futuro como se fosse agora, e a relação deles com Deus era uma relação de proximidade diferente. E eles começam a criar mais perspectiva para esses acontecimentos que viriam. E a mensagem dos profetas era: quando esse rei vier, ele vai reinar eternamente. E aí as coisas mudam de ritmo, entra num período de silêncio de 400 anos, porque Deus não tem pressa nenhuma. E naquele silêncio, sabe, os filmes de batalha, antes da última batalha sempre tem aquele silêncio, aquele momento. Senhor dos Anéis, já viram? Sensacional. As coisas param, o ritmo diminui, e aí o último ataque acontece. E um dia, um desvairado, só alguém que realmente tem coragem de caminhar com esse Deus reconhece esse cara como profeta. Um cara doido, vestido de pele de cabelo. Ele começa a gritar no meio do nada para ninguém: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E as pessoas passam a chamar esse maluco de João o Batizador. E ele diz que a qualquer momento uma coisa sem precedentes vai acontecer aqui. E essa geração vai ver Deus se movendo como nunca antes foi visto. Na verdade, ele já está se movendo. Preparem-se. E ele era o batizador antes de haver igreja batista. Olha que lindo. E ele era um cara estranho. Ele era radical. Porque imagina, ele tinha um voto sobre a vida dele que não permitia que ele cortasse o cabelo. Mas ele vai morar no deserto. E quando você vai morar no deserto e não corta o cabelo, é dreadlock, amigo. Não tem outra coisa. É aquele estilo Rastafari de ser. E aí, até o tornozelo, ele, sabe, esses pregadores da Praça da Sé, só que as pessoas vinham e ouviam ele com seriedade. E o que ele falava, de alguma maneira, por mais louca que fosse a cena, fazia sentido para aquelas pessoas. E ele se vestia, né, como eu disse, com pele de camelo, comia gafanhotos, grilo. E eu imagino, sabe aquele cara que tem zóio de louco? Essa é a única imagem que eu consigo ter de João Batista. E ele pregava no Rio todos os dias.
A Bíblia nos diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E as pessoas que ouviam ele realmente se arrependiam, e para ele se arrepender não era simplesmente ter uma contrição, um sentimento de arrependimento no coração, significava uma mudança de vida séria. E eu acho que isso é também uma das características que Deus espera de nós. Essa ousadia, essa agressividade, se é para ser agressivo contra alguém, que seja contra mim mesmo, e o meu próprio conforto, e a minha situação de tranquilidade em primeiro lugar. E as pessoas perguntavam para ele: quem é você? E ele dizia: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Sabe por quê? Deus não estava mais no templo, o templo estava limitado demais para um cara tão selvagem dessa maneira. E Deus estava lá no deserto, e falando através da boca de João Batista: arrependam-se, porque o meu reino está chegando. E aí, ele se envolvia com pessoas estranhas, e ele falava, coletores de impostos seguiam João e depois seguiriam Jesus também. E o coletor de impostos naquela época, imagina o cruzamento da máfia com o Congresso Brasileiro e o Snoop Dogg. O resultado seria um coletor de impostos da época, porque ele deveria cobrar 500, ele cobrava 5.000. E João dizia para eles: não, mudança, faça o que é certo, cobre o que é correto, pare de roubar. Você é soldado, sai da milícia, pare de extorquir. E essa é a igreja que João está plantando naquela época. E aqueles que acreditavam nessa mensagem e foram batizados, passaram a caminhar e ouviam constantemente a mensagem dele, até que um dia eles viram talvez uma das cenas mais memoráveis da história da humanidade. João disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele se referia a Jesus que estava se aproximando. Mas Jesus, talvez aquele caipira, fez os móveis da casa da minha avó. Jesus, ele é carpinteiro. Ele vem do lugar que não é de onde normalmente vem profeta. E Jesus é batizado por João com relutância, e dos céus, publicamente, veio aquela mesma voz que falou com Abraão, que falou com Jacó, que falou com José, que falou com Davi, que falou com todos os profetas, vai dizer agora publicamente: esse é o meu filho amado. Nele eu tenho muita satisfação, ele me faz feliz. E dessa maneira definitiva agora Deus se move. E ele se move em direção das pessoas com quem ele desejava muito estar. No caso, a escória da sociedade. Mafiosos, traficantes, prostitutas, vagabundos em geral passam a seguir Jesus, além dos aleijados, dos doentes, dos pobres. Mas ele se move também em direção aos religiosos. Ele diz: não é a respeito de vocês, entendam, não é a sua história, é a minha história que eu estou escrevendo para toda a humanidade. E juntamente com os políticos, os religiosos se juntam para matar Jesus, e eles realmente o matam. E agora aquele que era o grande mover de Deus está morto. Mas ele é selvagem demais para ficar preso numa caverna. E por 2 dias, depois de 2 dias, no terceiro dia, o Pai, o Deus do universo, o maior poder existente no mundo, se move novamente. E nesse poder ele ressuscita o seu filho. E Jesus reagrupa os discípulos que ainda não tinham se suicidado e vai fazer um treinamento relâmpago com esses caras. E ele vai dar uma última ordem: agora vocês vão. Agora vocês se movem. Vocês vão levar as notícias de esperança. Vocês vão ensinar essas pessoas a viverem de uma maneira diferente, da mesma forma que eu ensinei vocês. Vocês também vão batizar aqueles que quiserem viver segundo os princípios do reino, o meu reino. Isso nunca vai ser o reino de vocês. Isso nunca vai ser o negócio de vocês. Isso aqui é o reino de Deus. E Jesus vai dizer: não, agora eu não vou mais a lugar nenhum, porque agora eu vou habitar os seus corações. Porque aonde vocês forem, aí eu vou também. Aonde vocês me levarem, eu estarei também. Só esperem mais um pequeno movimento da minha parte, para que vocês saibam exatamente para onde vocês têm que ir. Fiquem em Jerusalém. E aí o Espírito Santo vem e se move entre eles. Eles pregam publicamente. E 3.000 pessoas nessa situação escolhem seguir a Cristo.
e depois da ressurreição, desse momento, é como a montanha-russa que chegou no auge, e a partir daí a gravidade vai levando esse movimento de uma maneira absurda. E essa grande conquista definitiva já aconteceu. E Deus continua metodicamente convidando pessoas a se juntarem a esse reino. E aparece Paulo na história, um matador de cristãos, que se torna um grande pregador até os confins do mundo conhecido. E a Bíblia para de ser escrita, mas a história não para de ser contada. Agora, ela se move através do sangue dos mártires que são derramados. Aí a mensagem se espalha que nem fogo em mato seco, fora de controle. Ela avança de uma maneira selvagem, agressiva. Ela atinge pessoas do mundo todo, que então estão dispostos a entregar a sua vida para viver a plenitude dessa mensagem. E aí a igreja se torna embaraçosamente corrupta, embaraçosamente triste. E um monge chamado Martinho, ele vai colocar algumas perguntas e afirmações na porta de uma igreja na Alemanha. E Deus está se movendo novamente e constantemente, apesar de nós. E um reino está sendo construído. E através de pessoas como, por exemplo, Madre Teresa, nos lembra que nós precisamos cuidar do pobre. Pessoas como Martin Luther King, que nos lembra que nós somos iguais, independentemente da cor da nossa pele. Através de pessoas que tiveram coragem de evangelizar os hippies nos anos 70, que ninguém acreditava neles. Deus está se movendo, porque Ele tem coragem de andar com gente que talvez nós não andaríamos, e por isso a mensagem chega até você. Por isso a mensagem chega até esse lugar. Por isso a mensagem chega até o nosso coração. Provavelmente você e eu nunca sejamos famosos por causa disso, mas é importante que o nome dele seja conhecido, que esse caráter indomado de Deus seja bem-vindo no nosso meio, para que ele cumpra os propósitos, os desígnios dele nessa geração. A Bíblia diz lá em Atos que, tendo servido a Deus, tendo conhecido os desígnios, tendo servido a Deus de acordo com os seus propósitos, na sua geração, Davi morreu. Acho que muitas vezes nós não entendemos quais são os desígnios de Deus para a nossa geração, porque nós estamos realmente tentando encaixotar ele. Mas ele está se movendo, e ele está caminhando com pessoas, e ele está desejando fazer algo em nós e através de nós. E a beleza da coisa é que ele já nos disse como é que termina essa história. E ele vai continuar se movendo até o fim dessa história, que está lá em Apocalipse, no capítulo 22, que diz o seguinte, que o trono de Deus e o Cordeiro, e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, e eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Esse é o nosso convite, esse é o nosso chamado, de permitirmos que Ele continue sendo Deus, para que a gente o sirva. E pode ser que isso vai nos tirar da nossa zona de conforto, mas isso certamente já nos dá como garantia um destino verdadeiro estabelecido. Não tem risco nesse processo de onde eu estarei, porque eu vou estar nele. Estar em Cristo é o nosso local de segurança. Porque Ele não é seguro, mas Ele é bom, e Ele é fiel. E Ele que escreveu essa história até agora, pode continuar e terminar de escrever uma grande história nas nossas vidas. O nosso papel é reconhecer a Ele como Senhor, Criador, um ser tão grande que a gente não vai ser capaz de entender completamente, mas agradecer a Ele porque Ele que escreveu essa história tão poderosa até agora, não deixou de ter o poder de continuar escrevendo ela da maneira que Ele quiser. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado pelo Teu caráter inventivo e ousado, que nos convida a Te seguir, Deus. Gente que não merece. A gente tem a impressão, ou nós
nós temos o entendimento do quanto os outros não merecem, mas eu acho que muitas vezes nós perdemos a capacidade de entender o quanto nós não merecemos. O quanto o Senhor é ousado de sequer aparecer do lado de pessoas como nós. Por isso nós te agradecemos, Pai. E eu oro que essa ousadia nos torne pessoas mais acolhedoras na nossa fé. Pessoas com o coração aquecido pelo Senhor, para proclamarmos aquilo que o Senhor deseja dizer para essa geração. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos mostra o teu caminho para caminharmos contigo. Porque nós sabemos que o destino final, o destino absoluto, o destino supremo dessa caminhada é isso que nós já lemos. Na tua cidade, testemunhando o teu brilho eterno. Um lugar onde não haverá mais choro e nem dor, e a tua luz nos iluminará e nos guiará para toda a eternidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos em Cristo e assumirmos os riscos dessa afirmação. Em nome de Jesus. Amém.